Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo na Escola Superior Dom Helder Câmara e na PUC Minas. E hoje, dia 7/4/2020, nós temos como tema de aula de Teoria Geral do Processo as teorias sobre a natureza jurídica dos processos e a diferença entre processo e procedimento. Se houver tempo ainda na aula de hoje, nós devemos entrar já nos princípios regentes do processo. Mas eu não sei se vai ser possível. De uma forma ou de outra, só se houver tempo é que a gente entra nos princípios regentes do processo. Além disso, eu falo para vocês, tá, que nós já apresentamos o conceito geral de processos, já falamos das classificações de processo ou das modalidades de processo entre processo de conhecimento, processo de execução, e ainda explicamos a tutela provisória a partir das teorias italianas da autonomia do antigo processo cautelar, que estava previsto no CPC de 1973 e foi extinto no CPC de 2015. E eu gostaria de falar para todos os alunos que vocês estão sendo gravados, tá certo, senhores? Dito isso, senhores, nós vamos começar a nossa matéria. E, ao começar a nossa matéria, nós temos várias teorias relacionadas com a natureza jurídica do processo. E entre essas teorias, nós temos mais exatamente 8 teorias, ou se a gente utilizar a do processo justo como uma 9ª teoria, seriam 9 teorias diferentes sobre a natureza jurídica do processo. E aí, então, começando essa evolução jurídica, eu já falei para vocês que o conceito de processo é variável conforme a natureza jurídica, ou a teoria que define a natureza jurídica do processo. Então, nós temos a primeira teoria, tá, que foi a teoria original de todas, a primeira de todas, que entendia o processo como contrato, tá? Como contrato. Quando nós falamos da teoria do processo como contrato, essa foi a primeira de todas as teorias. Ela inseria o processo civil, ou o processo em geral, dentro do direito privado, senhores, dentro do direito privado. E entendia o processo como um negócio jurídico entre partes capazes. Essa teoria sobre a natureza jurídica dos processos, tá, ela remonta o período do século XVIII e do século XIX. Tá claro, senhores? Então, essa foi necessariamente a origem de todas as teorias, tá, relacionadas com o processo. Então, nós temos que o processo estaria mais vinculado, seria uma vinculação do direito processual, tá, ao direito civil como um todo. Tá claro, senhores? E é assim que iniciou a evolução histórica da natureza jurídica do processo. A segunda teoria, tá, a primeira teoria, a segunda teoria, via o processo como um quase-contrato. Então, houve necessariamente uma relativização, né, do processo como negócio jurídico. E passou a se entender, passou a compreender o processo como um instituto de direito privado, não é isso? Ainda de direito privado, preponderantemente, tá claro? Mas com características de direito público. Tá? E essa foi o início propriamente dito dessa evolução. E todos nós sabemos hoje em dia que a teoria do processo, ou que o processo, ele está mais vinculado à ideia de direito público do que de direito privado propriamente dito.
né? Então, aqui iniciou-se essa ideia de processo como uma matéria de direito público. A partir daí, senhores, nós temos mais, né? E aí vem a teoria mais importante de todas, relacionadas com a natureza jurídica do processo. A próxima teoria que nós temos é a do processo como relação jurídica. 3. Processo como relação jurídica. Tá? E ao falarmos de processo como relação jurídica, nós temos que o teórico que deu origem a essa teoria, ele se chamava Oscar von Below, tá? E aí eu vou colocar aqui, ele ainda tem trema, tá? É Below com trema, tá? É um alemão, né? E ele criou essa teoria a partir de um livro, de uma obra, que se chamava A Teoria das Exceções, livro Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Tá? Se não me falha a memória, esse livro foi escrito ao redor de 1852, se não me falha a memória, né? E a partir dessa teoria de Oscar von Below, nós tivemos toda a ciência processual estruturada a partir da teoria da relação jurídica processual. Ele já falava naquela época que o processo, segundo ele, vamos ver se eu lembro, o processo era uma relação, melhor, ele falava, uma relação jurídica, é isso, que se desenvolve e avança gradativamente, esse é o conceito dele, tá bom, senhores? Passo a passo, certinho, senhores? E aí ele fazia uma diferenciação entre relação jurídica probatória, não é isso? E ele falava que a relação jurídica provada, né? Hoje em dia eu vou falar probatória, eu vou até escrever aqui, provada, tá? É matéria do debate judicial, isso é o que ele falava, né? Mas a relação jurídica processual aparece em seu embrião. Vocês estão acompanhando, gente? Então, quando a gente fala de relação jurídica processual, isso mostra para vocês a teoria de Oscar von Below. E essa teoria, senhores, ela foi adotada pelo CPC de 1973 e pelo CPC de 2015, tá? Então, em matéria de evolução sobre a natureza jurídica do processo, a legislação infraconstitucional ela não evoluiu da mesma forma que a ciência do processo. Nós temos que os códigos de processo civil eles continuam vinculados à ideia de processo civil como relação jurídica processual. E eu posso mostrar isso para vocês no artigo 239 do CPC. Tá bom, gente? Quando a gente vai no artigo 239 do CPC, e eu vou abrir ele aqui para vocês, o artigo 239, ele apresenta, tá, a formação da relação jurídica processual. E quando ocorre a relação jurídica processual, né, ela ocorre com a citação válida do réu, né? E lá no artigo 239, lá fala claramente, né, olha aqui, eu vou até transcrever para vocês, né, a relação jurídica sendo formada. Nós temos, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, né? Ressalvadas as hipóteses de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido. Então, nós temos duas exceções em que não há necessidade de formação de relação jurídica processual. E aí fala lá no parágrafo 1º o seguinte, que o comparecimento espontâneo do réu
ou do executado supre a falta de citação. Então, senhores, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que, dentro de um processo civil, né, o artigo 239 exige a formação da relação jurídica processual. E aí eu levo vocês ao artigo 302, não é isso? E aí, lá no 312, perdão, lá fala também outro elemento importante, que eu estou colocando no quadro de vocês. Então, vamos lá, nós temos artigos 312 e 239. E lá fala claramente, considera-se proposta a ação, não é isso? Quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura só produz efeitos em face do réu depois de que ele for validamente citado. Tá claro, gente? Depois que ele for validamente citado. Dito isso, senhores, o que nós temos? É muito comum em matéria de direito processual a gente apresentar um triângulo, tá, inicial no processo. Eu vou fazer esse triângulo aqui, ó, tá? E aí, quando a gente fala desse triângulo, tá, vou aumentar aqui, vamos ver se eu consigo aumentar. Esse triângulo, isso significa o quê? Tá? Então, vamos lá. Isso significa que nesse ponto aqui, ó, figura o autor desse lado. Tá joia, senhores? Desse lado. Desse outro lado, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Desse lado, figura o autor da demanda. Desse outro lado, figura o réu. Certinho, senhores? E em cima dessa relação, aqui em cima, figura o juiz. E isso é o que nós chamamos de relação jurídica angular. Então, nós estamos falando de uma relação jurídica angular, relação jurídica processual angular, né? Então, essa seria a teoria atual adotada em matéria de processo, tá? É claro que nós tínhamos teorias de relação jurídica linear, né? E aí a relação jurídica era diferente, só que a relação jurídica que prevalece nos dias atuais foi a evolução da teoria de Oscar von Bülow para que nós chegássemos à ideia, né? Essa ideia de relação jurídica angular entre autor, juiz e réu. Tá claro, gente? E essa é, talvez, a principal teoria. E por que a principal teoria? Porque essa teoria de processo é a vigente nos dias atuais. Atenção, o autor Oscar von Bülow, ele era teórico do direito livre, né? Então, ele se apresentava como favorável ao amplo ativismo judicial. Tá certo que esse direito livre ele não prevaleceu nos dias atuais, mas a partir da teoria desse livro em específico, Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, é que toda a ciência de processo foi constituída. E eu gostaria só de mostrar para vocês, né? Quando eu dei para vocês o conceito, prestem muita atenção, da teoria instrumentalista do processo, conceito da teoria instrumentalista, eu falei para vocês que processo era o quê? Era uma sequência de atos interdependentes, não é isso? Que visava a solução do conflito de interesse. Então, quando a gente fala de sequência de atos interdependentes, nós estamos falando dessa evolução, desse desenvolvimento gradativo passo a passo. Então, daqui se retira o conceito da teoria instrumentalista do processo. Tá claro, gente? Então, é daqui que veio a ideia de teoria instrumentalista como processo, como relação jurídica. A próxima teoria que eu tenho que apresentar para vocês, que seria a teoria 4, né, é a do processo como se fosse o que nós chamamos de situação jurídica, não é isso? Então, vamos lá. Processo como situação jurídica. E essa teoria do processo como situação jurídica, ela foi apresentada por outro autor importante, tá bom?
que se chama Goldschmidt, processo como situação jurídica. Ao falarmos dessa teoria de processo como situação jurídica, senhores, nós temos claramente o seguinte, né? A partir da teoria de Goldschmidt, ele criticou severamente a teoria de Bilow, tá? Ele criticou, eu vou pôr o nome, né, que eu esqueci de pôr, Goldschmidt, tá? Goldschmidt criticou severamente a teoria de Bilow, tá? Falando que, demonstrando que o processo ele era mais parecido com uma situação jurídica do que com uma relação jurídica processual, não é isso? Ou seja, as partes tinham que se submeter àquela situação, né, isso, para que tivessem para si a entrega da tutela jurisdicional. Então, nós estamos falando claramente, senhores, né, essa evolução como situação jurídica, né? E outro teórico que aprofunda bastante bem nessa teoria, tá, é um professor que fez doutorado na PUC, que se chama Alexandre Freitas Câmara. Então, caso vocês desejam, pretendam um aprofundamento nessa matéria, por favor, verificar o livro de Alexandre Freitas Câmara, o volume 1, tá, que apresenta a teoria geral do processo. Ele é um desembargador do Estado do Rio de Janeiro e ele gostava muito da teoria da situação jurídica, né? E então ele foi apresentando com maior profundidade essa teoria. Além disso, senhores, a partir dessa teoria do processo como situação jurídica, nós temos outras teorias vinculadas à natureza jurídica do processo. E a quinta teoria é a teoria do processo como instituto, ou como instituição. O autor teórico dessa teoria se chama Jaime Guaspi, tá? Jaime Guaspi, e ele é um teórico espanhol, né? E ele já faleceu há diversos anos atrás, há muitos anos atrás, e Jaime Guaspi demonstrava o processo, né, isso, como um instituto jurídico de efetivação dos direitos materiais, não é isso? Quando a gente fala de direitos materiais propriamente dito, nós estamos falando daquilo que está previsto na lei, que é o direito subjetivo das partes, ou seja, no Código Civil e em outros códigos que prevêem direitos materiais, que seria o direito penal e assim por diante. Além dessa teoria do processo como instituição, entra o próximo teórico que eu já falei para vocês, que é o teórico que introduziu as teorias democráticas de processo, que apresentou a teoria do processo como procedimento em contraditório. Tá? E ao falarmos desse processo como procedimento em contraditório, nós já demos o nome do teórico, então vou passar mais rápido. Ele se chama de Hélio Fazzolari, é isso, que foi traduzido pelo professor Haroldo Plínio, e Hélio Fazzolari conceituava processo, não é isso, senhores, como procedimento submetido ao crivo do contraditório. Então, nós tínhamos, a partir dessa definição de processo como procedimento em contraditório, que é a teoria democrática do processo, uma previsão de que eu posso ter inúmeros procedimentos, e muita atenção quando a gente fala de inúmeros procedimentos, mas tais procedimentos
somente se aperfeiçoariam, tá? Se eles se submetessem, ou se eles fossem produzidos ou realizados baixo o crivo do contraditório. Então, quando a gente fala de contraditório, tá? Nesse conceito básico de processo como procedimento em contraditório, eu apresento para vocês dois conceitos diferentes. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, a partir daí, a diferença de processo e procedimento, né? Então, ou seja, processo vamos lá, procedimento submetido ao crivo do contraditório. Eu posso ter inúmeros procedimentos, mas tais procedimentos somente se aperfeiçoariam se eles fossem realizados com contraditório. Então, quando a gente fala desse contraditório, é a igualdade de participação das partes. E aí, gente, olha aqui, eu já vou chamar a atenção de vocês que processo é esse conceito, a partir dessa teoria, e procedimento, segundo essa teoria, seria, não é isso? Ou melhor, é uma sequência de atos interdependentes que visa solucionar o conflito de interesse. Bom, gente? Então, quando a gente apresenta essa ideia, né, de procedimento, eu mostro para vocês que aqui ocorre uma verdadeira inversão. Como assim uma inversão? As teorias democráticas de processo utilizam o conceito de processo da teoria instrumentalista que gerou a teoria da relação jurídica processual, como se fosse o conceito de procedimento. Vocês estão acompanhando? E eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, nós estamos quase chegando lá. Então, esses conceitos que eu estou apresentando aqui para vocês, eles se vinculam necessariamente, senhores, à teoria do processo como procedimento em contraditório, né, que depois foi adotada pelo professor brasileiro Haroldo Plínio Gonçalves, né? Então, foi a partir dessa teoria de processo como procedimento em contraditório que nós vimos esses novos conceitos de processo e procedimento. Procedimento seria sequência de atos independentes que visa solucionar conflito de interesses, né? Então, sem contraditório, todo procedimento que não tiver, todo feito que não tiver contraditório seria necessariamente procedimento. E o procedimento só viraria o processo se houvesse, de fato, a presença do contraditório. Enquanto que eu mostro para vocês que, de acordo com a relação jurídica processual que deu origem, né, ao nosso conceito de processo da teoria instrumentalista, nós não temos a presença do contraditório como um elemento qualificador, né, ou aperfeiçoador do procedimento. Tá? Então, ele estaria fora disso. A partir desses elementos constitutivos, e vamos seguir nossos trabalhos, né, nós temos outras teorias de processo, né? E a sétima teoria de processo apresentada no plano de ensino da disciplina, né, estou mostrando para vocês o plano de ensino, é o que nós chamamos de processo como modelo constitucional, né? E aí, ao falarmos do processo como modelo constitucional, esse conceito está apresentado naquela apostila, né, do professor Bruno, né, que eu apresentei como referencial básico da nossa matéria, né, e ele nos autorizou essa apostila, professor Bruno Fabrício da Costa, tá? E é mais ou menos o conceito de processo que ele utiliza. E a partir desse conceito de processo, nós temos o quê? O que seria o modelo constitucional de processo? Seria o respeito integral a todos os princípios constitucionais do processo, não é isso?
todos os princípios constitucionais do processo nos procedimentos / processos propriamente ditos, porque aí ele não exclui a teoria do processo como procedimento em contraditório, né? Seria o processo como modelo constitucional, né? O respeito integral a todos os princípios constitucionais do processo nos procedimentos / processos, não é isso? De forma a assegurar a tutela jurisdicional. Então, aí a gente vem para aqueles teóricos que eu já apresentei anteriormente para vocês, né? Isso que é o Luigi Ferrajoli, né? Luigi Ferrajoli, no âmbito do processo penal. Nós temos ainda o Comoglio, né? E ainda nós temos o Vigoretti, que são os teóricos de processo justo, né? Hoje em dia, se a gente trouxer isso para a nossa ideia aqui de processo no Brasil, talvez nós podemos analisar, talvez, tá? Eu estou fazendo aqui uma afirmação que talvez não seja precisa, mas que a gente pode pensar até no professor Humberto Teodoro Júnior, porque ele vem adotando teorias de processo constitucional, né, apesar dele se qualificar como heterônomo. Quando a gente fala de heterônomo, significa que ele bebeu em várias fontes diferentes. Então, ele tem utilizações da teoria do processo como contrato, como quadro-contrato, como relação jurídica, e aqui a preponderância, né, a partir da teoria instrumentalista do processo. Nós temos o processo como situação jurídica, em Goldschmidt. Nós temos ainda como instituição jurídica e processo como procedimento em contraditório, para chegar a essa ideia como modelo constitucional de processo, né? E ao falarmos dessa ideia, né, de processo como modelo constitucional de processo, a gente entra na última teoria sobre a natureza jurídica do processo, ou dos processos, que é a teoria do professor Rosemiro Pereira Leal, e a teoria neo-institucionalista do processo. Essa é a última teoria processual que foi introduzida, né, pela nossa Escola Mineira de Processo, e ela é representada, né, pelo professor Rosemiro Pereira Leal, que é referência básica dessa nossa disciplina. Quando a gente fala dessa teoria do processo, ou teoria neo-institucionalista do processo, a gente tem claramente o seguinte, tá? Que nós temos uma série de princípios existentes dentro do processo. E o respeito a esses princípios específicos é que gera o processo como um todo. Não é apenas o contraditório. Então, ele subdivide a teoria dele em, vamos lá, princípios institutivos do processo, e quando a gente fala desses princípios institutivos do processo, são aqueles princípios processuais que, de fato, geram o processo, né, como um instituto jurídico, né? Então, aí ele bebe também na teoria de Jaime Guasp, do processo como instituição. E dentro dessas teorias dos princípios institutivos, nós teríamos o contraditório, bebendo da teoria do processo como procedimento em contraditório, né, do Fazzolari. Teria ainda a ampla defesa, então não seria apenas o contraditório, e a ampla defesa com a efetiva participação de um advogado dentro do processo, né? E, finalmente, a isonomia de partes. E quando a gente fala de isonomia, eu ainda vou dar o conceito de isonomia para vocês, né? E isonomia seria considerado o quê? O que nós chamamos de paridade simétrica, não é isso? Ou igualdade processual, né? Então, para que
o processo vire, de fato, um procedimento se torne um processo, ele seja aperfeiçoado pela característica ou pela denominação processo, não bastaria o contraditório. Nós teríamos que ter ainda o respeito integral a outros princípios, que são aqueles princípios que instituem o processo como um todo. E esses princípios institutivos são ampla defesa, com a efetiva participação do advogado, nós teríamos também a igualdade de partes dentro do processo e o contraditório. Além disso, dentro dessa teoria, nós ainda teríamos o que nós chamamos de princípios informativos do processo, e esses princípios informativos do processo, depois eu vou conceituar cada um deles, eles se desenvolveriam em oralidade, ou seja, especialmente em audiências. E quando a gente fala de audiências, em audiências de conciliação, audiência de saneamento e ainda de instrução e julgamento, tá certo, senhores? Porque a regra geral para o processo de conhecimento é que se prevaleça a oralidade, né? Então aí a gente fala em audiências. Outro exemplo de oralidade, em alegações finais orais dentro do processo, tá bom? Além desse princípio, nós teríamos outro caso, que é o princípio da publicidade, que eu já mencionei para vocês no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que depois eu vou aprofundar de novo, mas que a gente sabe que os atos do Poder Judiciário são públicos, e essa publicidade é a que gera a possibilidade de prestação de contas, de accountability. Então, nós estamos falando que a publicidade é uma regra de governança processual, né, que gera a transparência dos atos processuais. Então, dentro de um princípio geral de publicidade, que todas as decisões serão públicas, salvo, nós temos exceções, tá? Nós temos que essa regra de decisões públicas exige, senhores, que o juiz sempre publique suas decisões, e além de publicar suas decisões, nós temos ainda o quê? A necessidade, senhores, de que as pessoas possam fiscalizar os atos judiciais e fiscalizar de tal modo que seja possível interpor recursos e apresentar impugnações múltiplas dentro daquela publicidade. Isso demonstra, gente, que toda decisão, todo ato processual vai ser publicado no Diário Oficial. E esse Diário Oficial é um jornal que é publicado pelo próprio Poder Judiciário. Pode ser o Diário Oficial de Justiça, né, o Diário de Justiça da União, que aí é publicado perante os tribunais superiores, mas nós temos também diários oficiais dos Estados-membros. Então, eu tenho o Diário de Justiça Eletrônico, o DJE. Né? Então, se vocês entrarem no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vocês vão ver claramente o Tribunal de Justiça. O Diário Eletrônico. Agora, vocês têm que saber o seguinte, que existem exceções ao princípio da publicidade. Né? Então, a regra geral é a publicidade para possibilitar a prestação de contas dentro dos processos. Né? Agora, nós temos exceções, e essas exceções decorrem do interesse de preservação do aspecto pessoal de alguns indivíduos. Então, nós temos que, varas de família, os processos tramitam em segredo de justiça. E por que tramitam em segredo de justiça? Porque ninguém tem que saber sobre a vida das pessoas. E aí existem outros casos, exceções decorrem do interesse de preservação do aspecto pessoal ou do interesse público, em que se defere o segredo de justiça para alguns processos, porque pode gerar altíssima comoção social alguns processos. E aí vocês têm que saber que a regra geral é a publicidade, né? E a partir da publicidade nós temos as exceções. E essas exceções estão previstas no Código de Processo Civil e depois eu ensino para vocês. Além disso, senhores, eu tenho mais um princípio, né, que é o princípio informativo do processo, que é o princípio da lealdade
processual. Quando a gente fala da lealdade processual, nós temos previsões expressas do princípio da lealdade, mais exatamente no artigo 81, 82, 83 do Código de Processo Civil, mas 81 mesmo, tá? 80. E quando a gente fala do princípio da lealdade, a gente fala aquelas hipóteses que não configuram litigância de má-fé. Então, as partes têm que agir com lealdade entre si para conseguir a cooperação processual desejada pelo Código de Processo Civil. Então, vocês têm que falar o seguinte, responde por perdas e danos aquele que litiga em má-fé como autor, réu ou interveniente. Então, vamos falar aqui que seria o artigo 79, 80 e seguintes do CPC. E aí, as hipóteses do artigo 80, nós temos necessariamente o quê? As hipóteses de litigante de má-fé. Existe outro artigo relacionado com a boa-fé no processo, tá? E aí eu vou achar aqui para vocês. Boa-fé. Você vê que em todos eles nós temos vários artigos que mencionam boa-fé, né? A decisão judicial deve ser interpretada em conformidade com o princípio da boa-fé. Outro caso, nós temos que o pedido observa o princípio da boa-fé. Nós temos ainda, tá? Aquele de qualquer forma deve se comportar com boa-fé. Esse é o artigo 5º do Código de Processo Civil, tá? E isso é uma norma fundamental do Código de Processo. Então, vamos lá, artigos 5º, né? Aí nós vamos achar artigo 322, parágrafo 2º, do CPC. Tudo isso prevendo, né, o princípio da boa-fé. 79, 80 e seguintes, 322, parágrafo 2º, né? Nós temos ainda o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, em algum inciso. Mas o mais importante, de fato, é o artigo 5º. E lá no artigo 5º você já tem um princípio processual básico, constante na Constituição, né, de maneira implícita, mas que está lá no artigo 5º do Código de Processo Civil, e eu vejo ele também no artigo 1º do Código de Processo Civil. Então, quando a gente vai lá no artigo 1º, vocês vão ver, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos pela Constituição. E o princípio da boa-fé é um princípio básico do processo, e ele é um princípio que informa os demais princípios processuais. Então, a partir da teoria neo-institucionalista do processo, só vira processo o procedimento que se realiza mediante contraditório, ampla defesa e isonomia. E aí ele tem ainda o respeito integral aos princípios informativos do processo, que são a oralidade, a publicidade e a lealdade processual, que parte do pressuposto, não é isso? Do princípio da boa-fé processual. Tá claro, gente? Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa matéria até aqui, por favor, escrevam no chat. E a partir desse chat, a gente desenvolve de maneira mais precisa. Alguma dúvida sobre as teorias ou a evolução da natureza jurídica do processo? Caso tenham, favor, colocar para nós. E aí, o que eu tenho aqui para vocês? A partir dessas teorias, não é aqui não, nós temos ainda aula de TGP. Fazer uma diferenciação básica para vocês entre conceito de processo e procedimento para a teoria instrumentalista, que é a majoritária, e para a teoria democrática de processo. Tá bom, senhores? E ao fazermos isso, eu trago aqueles conceitos que eu já utilizei na aula passada para cá, né? Então, qual que é a diferença entre processo e procedimento? Esse é o próximo tópico da matéria. Então, qual seria a diferença básica entre processo e procedimento? E aí eu volto a falar de novo, né? Conceitos variáveis conforme a teoria sobre a natureza jurídica
de processo adotado. Então, eu não tenho uma pacificação em matéria de conceitos de processo. O que nós temos é uma múltipla variação. E a partir dessa ideia, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é processo e procedimento na teoria instrumentalista do processo. Tá joia, senhores? 2 pontos. E eu vou mostrar para vocês o que é processo e procedimento na teoria, nas teorias, aí eu já vou colocar lá no plural, nas teorias democráticas do processo. Porque a partir das teorias democráticas eu tenho a de fato salário, que eu apresentei aqui, de processo como procedimento incontraditório, eu tenho processo como modelo constitucional e eu tenho a teoria instrumentalista de processo. A teoria neo-institucionalista do processo. Dito isso, o que nós temos? Muitíssima atenção. Vou utilizar aquele conceito básico. Para a teoria instrumentalista do processo, que foi criada a partir da teoria do processo como relação jurídica, tá certo? Que é de Bilow, e ela foi representada no Brasil por Liebman. Processo é sequência de atos independentes que visa solucionar conflito de interesse. Esse é o conceito. E procedimento é o rito, ou seja, a forma visível de manifestação do processo. Esse é o conceito, isso, de processo e procedimento na teoria instrumentalista de processo. Tá claro, gente? Então, para a teoria instrumentalista, processo é sequência de atos interdependentes, não é isso? E procedimento é rito, não é isso? Então, nós temos esses 2 conceitos básicos. Agora, quando a gente vai para a teoria democrática de processo, aí eu puxo aqui de cima para vocês, nós temos aqui, né? Aí a gente faz uma diferença básica entre processo e procedimento. Processo é procedimento submetido ao crime contraditório, ou seja, aquilo que eu expliquei antes, que somente o contraditório transforma o procedimento em processo. Se não houver contraditório, basicamente, para a teoria neo-institucionalista não existe processo, para do processo como modelo constitucional também não existe, e para processo como procedimento em contraditório também não existe. Tá claro, senhores? Então, o que transforma o procedimento em processo é a existência do contraditório. E por isso a teoria chama-se de teoria democrática, porque nós estamos diante do Estado democrático de direito e o poder emana do povo, inclusive dentro do processo. Somente a análise da tese, da antítese que é apresentada pelas partes do processo é que o juiz pode proferir uma decisão jurisdicional justa dentro do processo. Existem exceções, tá? E essas exceções se vinculam à efetivação dos direitos fundamentais das partes. Mas está aí. E quando a gente fala de procedimento para a teoria democrática de processo, para as teorias democráticas de processo, procedimento seria o quê? Seria a sequência de atos interdependentes que visa solucionar o conflito de interesse. Então, notem, por favor, tá? Isso é muito importante, por isso eu estou indo bem devagar, que o conceito de procedimento na teoria democrática de processo equivale ao conceito de processo na teoria instrumentalista do processo. Vocês entenderam? Agora, quando a gente fala de teoria democrática, nós temos o quê? Que a existência do contraditório e para outras teorias de outros princípios necessariamente converteria o procedimento em procedimento. Vamos lá, o procedimento em contraditório que se converteria em processo. Então, o que eu estou falando para vocês? A partir daquele momento que a gente tem a teoria do processo como procedimento em contraditório, nós temos a origem das teorias democráticas.
e essas origens de teorias democráticas, elas falam o seguinte: o procedimento ele só se torna processo se ele tiver contraditório. Tá claro, senhores? Então, vou repetir. O procedimento só se transforma em processo caso haja a figura do contraditório. E aí, a partir dessas duas teorias, é que eu estou demonstrando aqui no quadro para vocês, né, que nós temos conceitos variáveis, conforme a teoria sobre a natureza jurídica do processo. Tá claro, gente? Então, aí eu apresento os dois conceitos. A partir dessa ideia, senhores, dessa ideia, é que aí a gente vem com aquelas modalidades ou classificações de processo, que eu já ensinei na aula anterior. E quando a gente fala dessas modalidades ou classificações, nós temos dois tipos de processo. Processo de conhecimento, e eu já expliquei o que era, não é isso, senhores? E nós temos ainda, muita atenção, o que nós falamos antes, que é o processo de execução, né? Que a partir do título executivo, vocês acham essas modalidades. Isso aqui é só uma revisão básica sobre as modalidades ou classificações de processo. Agora, eu tenho que falar para vocês que nós temos modalidades ou classificações de procedimento. Vocês acham que não termina, né? Você só, pelo amor de Deus, professor, essa matéria não acaba? Não, tá? E quando nós falamos de modalidades de procedimentos, senhores, essa modalidade de procedimento envolve, tá, essas classificações. E depois que eu terminar as modalidades de procedimento, é que eu vou entrar nos princípios processuais, ou nos princípios regentes do processo. Então, depois que eu terminar isso aqui, a gente já vai para a próxima parte da matéria, que são os princípios regentes do processo. Tá? E aí eu vou explicar e dar o conceito de cada um deles. Tá bom? Deixa eu mudar essa aqui de negrito para outra cor. Então, vamos lá. Nós já falamos das modalidades ou classificações de processo, na aula passada, estava em azul. Agora nós vamos falar das modalidades e classificações de procedimento. Vamos lá. Então, não, isso aqui não fica bom, não. E aí, então, também não fica bom, não. Tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessas modalidades e classificações de procedimento, vocês têm que saber o seguinte, vamos por partes. Primeiro, nós temos procedimentos comuns, procedimento comum de conhecimento, tá? Esse é o primeiro deles, né? E quando a gente fala desse procedimento comum de conhecimento, tá? É o que vocês vão estudar em Direito Processual Civil 1, que é o procedimento comum de conhecimento. Ou seja, é aquele procedimento em que o juiz declara o acertamento do direito e ele se aplica para todos os casos que não tem procedimento especial. Então, quando a gente fala de procedimento comum de conhecimento, tá bom, senhores? Nós estamos falando que é um procedimento residual, tá? Porque ele se aplica para todos os direitos materiais que não possuem forma especial de processo. Ponto. Então, por ele ser residual, tá? Quando você não tiver um procedimento especial, aí você vai utilizar esse procedimento comum. Tá bom, senhores? Esse é o primeiro. Atenção, essa matéria ele vai estar prevista a partir do artigo 319 até, tá? Vou ser sincero com vocês, até o artigo 507 do Código de Processo Civil, 507 do CPC, tá? Com outros artigos previstos, entre eles você vai ter os artigos de intimações, de citação, então tem vários artigos.
a regra geral eles estarem aqui, tá? E vocês vão estudá-lo em Processo Civil 1. Você tem ainda os procedimentos especiais de conhecimento. Tá? E quando você fala de procedimentos especiais de conhecimento, vocês vão estudar ele em Processo Civil 2, tá? Que são os procedimentos codificados e de legislação extravagante. Então, eles vão estar a partir do artigo 539 e seguintes. E quando eu falo seguintes, nós falamos lá do artigo, até o artigo 770 do CPC, e mais em leis especiais ou legislação extravagante. Tá claro, gente? E existem várias leis especiais que prevêem procedimento especial. Lei 5.478/68, que é a Lei de Alimentos. Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação. Tá? Você tem as leis de ações diretas de inconstitucionalidade. Lei 9.889, não é isso? E ainda outras, de ADPF, assim por diante, de 99, e etc. Então, nós temos inúmeras leis especiais. Tá claro, gente? Então, eu vou colocar aqui, existem várias. Tá? E esses são os procedimentos especiais de conhecimento. Estamos quase acabando a matéria, tá, gente? Só mais um pouquinho. Quando a gente fala desses procedimentos especiais de conhecimento, né, vocês têm que identificar o direito material especial, tá? Porque se há um direito material especial, ele precisa de forma específica de procedimento. Então, gente, quando eu estou falando isso aqui, vamos lá. Artigo 539 do Código de Processo Civil. A consignação em pagamento é um procedimento especial. Olha o título 3 aqui. Procedimento especial. Tá bom, gente? Depois dele, nós temos a exigência de contas. É outro procedimento especial. Artigo 550 seguintes. Depois, nós temos as possessórias. 554 seguintes. Depois, você tem o quê? As ações de divisão e demarcação. 569 seguintes. Tá? E assim por diante, até chegar lá no artigo 770. Tá bom, senhores? Porque lá no artigo 770, nós vamos ter o último artigo de procedimento especial no Código de Processo Civil, que é a ratificação de protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Então, dentro desses artigos aqui, ó, eu vou pôr aqui um colchete, tem algo que eu já ensinei para vocês, tá? Dentro desses artigos 539 seguintes. Porque vocês têm os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e os de jurisdição voluntária ou graciosa, aonde nós temos a administração pública de interesses privados. Então, nós temos procedimentos especiais de processo de conhecimento e nós temos procedimentos comum de processo de conhecimento. Além disso, aí eu vou ressaltar para vocês, a mesma coisa acontece nos procedimentos executivos. Já, senhores? Vocês têm várias categorias de processo de execução. Quando você fala de categorias de execução, você tem execução por quantia certa contra devedor solvente, né? Isso com base em título executivo extrajudicial, que eu falei para vocês na aula passada, tá joia, senhores? Ele vai estar a partir dos artigos 771 e seguintes do CPC, e vocês vão estudar essa matéria aqui em Direito Processual Civil 3. Tá? Então, em Direito Processual Civil 3. Tá? Além disso, nós temos ainda 3.2, o cumprimento de sentença, que é modalidade de execução de título judicial, tá bom? Ele está previsto nos artigos 513 e seguintes do CPC.
né? Então, aí eu estou mostrando os tipos de procedimento. Nós temos ainda uma execução interessante, tá? Para vocês terem uma ideia, que está no 3.3, que é a execução por quantia certa contra devedor insolvente, tá? E quando a gente fala desse devedor insolvente, ela está prevista, tá? No CPC de 1973, porque existe regra de ultratividade da lei. Regra de ultratividade. Ou seja, da lei. O CPC de 73 foi revogado, mas continua valendo. Além disso, você tem outros procedimentos, né? Então, vamos lá, vamos dar mais um exemplo. É o cumprimento de sentença de alimentos, que é aqui que a gente decreta a prisão civil do devedor de alimentos. E ele vai estar ao redor dos artigos 528 e seguintes do CPC. Então, por exemplo, na hora que a gente vai aqui e procura 528, tá, né? Lá no 528, tá procurando ainda, tá? Vamos para trás. Nós temos cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de prestar alimentos. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que nós temos inúmeros procedimentos. Inúmeros procedimentos. E esse procedimento, ele varia, né, conforme a natureza jurídica do direito material ou da pretensão. E aí vocês têm que procurar, primeiro, tem procedimentos especiais? Não. Tem título executivo? Se não tiver título executivo, não se aplica o processo de execução, os procedimentos executivos. Então, se não tem título executivo, se não tem, tá, um procedimento especial para efetivar aquele direito material específico, tudo que sobra cai no procedimento comum de conhecimento. Tá claro, senhores? Então, eu estou mostrando para vocês que existem vários procedimentos. E o procedimento, o conceito de procedimento, varia conforme a teoria que vocês adotem. Se é a teoria instrumentalista ou se são as teorias democráticas de processo. Alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida que vocês queiram me perguntar? Por favor, alguma dúvida? Dúvidas? Então, neste momento, eu vou encerrar a gravação. Ela vai ficar disponível no Teams, depois que a gente terminar a gravação, né, e depois sair da videoconferência. Eu agradeço a todos vocês, né, os alunos que estão presentes, a presença dentro da sala de aula. Muito obrigado, tá? Nesse momento, eu vou encerrar a gravação e vou responder a todas as perguntas. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Encerrando a gravação agora, se cuidem e tomem cuidado em casa, tá? Fiquem isolados.